Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa perspectiva assim bem específica da escatologia cristã, a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. Isso mesmo. E a nossa fonte principal aqui são trechos do Manual de Escatologia, do Dwight Pentecost, que analisa bem essa visão. Exato. O objetivo aqui é tentar entender esse ponto de vista que, olha, não é dos mais comuns, né? Fica ali no meio termo entre as visões pré- e pós-tribulacionistas. Uhum. A ideia central deles, basicamente, é que a igreja seria retirada da terra bem na metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, depois dos primeiros 3 anos e meio. Certo? Eles argumentam que a igreja passaria assim pela primeira metade da tribulação, que para eles, veja bem, não é a ira de Deus, mas seria arrebatada antes da segunda metade. Aí sim, a grande tribulação, quando a ira divina seria de fato derramada. E eles conectam isso com a última trombeta e também com a subida das 2 testemunhas lá de Apocalipse 11. É interessante ver como essa teoria tenta, costurar um caminho do meio. Pega elementos do pré-tribulacionismo. Sim, como a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, né? Isso. E o Espírito Santo como restringidor, lá de 2 Tessalonicenses 2. E aquela promessa de livramento da ira para a igreja. Mas também tem pontos em comum com o pós-tribulacionismo. Pois é. Como a ideia de que a igreja tem sim promessas de passar por tribulações, que precisa de purificação, e também a negação da iminência. Aquela ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento, eles negam isso. Exatamente. E também vem a igreja presente nos eventos que acontecem depois de Apocalipse 4.1. Bom, vamos tentar desembaranhar isso então. Quais são os pilares que sustentam essa visão? Olha, ao analisar os fundamentos, a gente percebe que vários deles se aproximam bastante da visão pós-tribulacionista, como você já mencionou. Uhum. Um ponto central, que na verdade engloba 2 ideias bem ligadas, é que essa teoria geralmente precisa relativizar ou até mesmo negar uma interpretação estritamente dispensacionalista. Aquela que faz uma distinção bem clara entre Israel e a igreja, né? Exatamente. O dispensacionalismo enfatiza essas distinções nos planos de Deus ao longo da história. E a teoria mesotribulacionista meio que borra essa linha. Como assim? Bom, ela coloca a igreja dentro da primeira metade de um período que Daniel profetizou especificamente sobre o povo e a cidade de Israel. Isso já cria uma tensão com a visão dispensacionalista mais rígida. Entendi. Então essa relação Israel-igreja é um ponto-chave de tensão aí. Que outros fundamentos são essenciais para eles? A tribulação em 2 metades quase que desconectadas em sua natureza. Ah, como se fossem 2 coisas diferentes. Isso. A primeira metade teria um caráter, digamos, diferente, permitindo que a igreja a atravesse sem experimentar a ira divina. A ira mesmo ficaria reservada só para a segunda metade. O que, por sua vez, implica negar a iminência, certo? Necessariamente. Afinal, se a igreja precisa esperar por sinais específicos que marcariam toda a primeira metade da semana, então a volta de Cristo para buscá-la não poderia ser a qualquer momento. Faz todo sentido. Se tem eventos que precisam acontecer antes, a iminência, naquele sentido de pode ser hoje, meio que se perde. Justamente. E aí, voltando à questão dispensacionalista, eles precisam negar ou, pelo menos, reinterpretar o conceito da igreja como um mistério único desta era atual. Para poder encaixar essa sobreposição de tempos, né? Exato. Para abrir espaço para que o tempo da igreja se sobreponha ao tempo de Israel, quando Deus retoma seu plano específico com a nação judaica lá na 70ª semana. Entendi. E, por fim, essa visão muitas vezes acaba dependendo de um método de interpretação um pouco mais alegórico, sabe? Ou espiritualizante, especialmente quando lida com as passagens que descrevem os eventos da primeira metade da tribulação, como a gente vai ver. Ok, então esses são os alicerces. Agora, vamos aos argumentos que os mesotribulacionistas usam para defender essa posição. Pentecoste cita bastante um proponente chamado Norman Harrison, né? Isso.
Ele é um dos principais nomes associados a essa visão que Pentecoste analisa. E o primeiro argumento, como a gente já adiantou, é justamente a negação da iminência. Como é que eles justificam isso? Bom, Harrison, por exemplo, ele busca apoio em alguns exemplos bíblicos. Ele cita Pedro. Ah, a profecia sobre a morte de Pedro. Exato! Jesus teria predito que Pedro morreria idoso e martirizado. Para Harrison, isso impediria uma volta iminente de Cristo durante a vida de Pedro, né? Entendo o raciocínio. Ele menciona também Paulo, que tinha aquela longa comissão missionária, e as previsões do próprio Paulo sobre uma apostasia futura, tempos difíceis antes do fim. E a grande comissão também, imagino, que levaria tempo. Isso, a grande comissão demandaria tempo para alcançar o mundo todo. E até o desenvolvimento histórico das 7 igrejas lá de Apocalipse, ele usa como argumento. A conclusão dele é que Cristo não poderia ter voltado na era apostólica, nem antes de certos eventos históricos como a Reforma ou a evangelização global. Mas a análise do Pentecost traz uma contrapartida bem interessante, né? É aquela distinção entre iminência e imediatidade. Exatamente. É uma distinção crucial. Ele argumenta que a volta de Cristo seria iminente, tipo, podendo ocorrer a qualquer momento, sem precisar de sinais prévios. Mas não necessariamente imediata. O fato de não ter ocorrido ainda não nega a possibilidade constante. Certo. A possibilidade sempre esteve lá, mesmo que não tenha se concretizado ainda. Isso, e Pentecost diz que os próprios apóstolos, mesmo sabendo dessas profecias de longo prazo que Harrison cita, eles viviam e pregavam uma esperança iminente. As exortações de Paulo, de Pedro para vigiar, para esperar. Como em 1 Pedro 1.13, Tito 2. Exato. Indicariam essa expectativa constante. A crítica central de Pentecost é que, ao exigir que a igreja espere por eventos específicos da primeira metade da tribulação, o mesotribulacionismo acaba destruindo essa noção de iminência, que ele considera bíblica para a igreja. É um debate fundamental sobre a natureza da expectativa apostólica, né? Era uma possibilidade constante ou um evento ainda distante? Precisamente. Bom, outro argumento que eles usam, e que também é comum ao pós-tribulacionismo, é aquela ideia de que a Bíblia promete tribulação à igreja. Então, faria sentido ela passar pela primeira metade do período. Como Pentecoste lida com isso? A resposta que Pentecoste apresenta, e que é comum nessa linha de argumentação, foca muito na semântica da palavra tribulação. Explica melhor. A palavra pode ter um sentido, digamos, técnico, se referindo especificamente àquele período de 7 anos, de Daniel, a 70ª semana, ou pode ter um sentido não técnico, mas geral, indicando qualquer tipo de provação, perseguição, sofrimento que os crentes enfrentam normalmente nesta era. Ah, tá. A tribulação do dia a dia versus a tribulação. Exatamente. A argumentação é que as tribulações prometidas à igreja nas epístolas são desse tipo mais geral, sabe? E não a tribulação escatológica específica e singular que está por vir. Entendi a distinção. E sobre aquela ideia da igreja não ser um mistério tão distinto assim que você mencionou antes, como isso entra na argumentação deles? Sim, esse é outro ponto bem fundamental para eles. Para permitir essa sobreposição da igreja com o início do período focado em Israel, a teoria mesotribulacionista tende a minimizar um pouco a singularidade da igreja como um plano divino específico desta era, aquele mistério que foi revelado a Paulo. E como eles justificam isso? Harrison, de novo, usa um exemplo histórico, aquele período entre Pentecostes e a destruição do templo em 70 DC. Quando a igreja e o judaísmo coexistiram. Isso. A igreja já existia, mas o sistema judaico ainda estava lá operando. Ele sugere que algo parecido aconteceria no fim dos tempos. A igreja continuaria existindo na primeira metade da tribulação, enquanto Israel já estaria sendo tratado por Deus de forma especial, talvez até já restaurado como nação. E qual a crítica a essa analogia segundo a análise de Pentecoste? A refutação aponta que naquele período pós-Pentecostes, o foco principal de Deus era chamar tanto judeus quanto gentios para dentro da igreja. Não eram exatamente 2 programas divinos correndo em paralelo no mesmo nível, sabe? Entendi. O programa da aliança com Israel estava meio que em pausa,
enquanto o da igreja estava a todo vapor. Exato. O programa da igreja, o tal mistério, estava em pleno andamento. Então, usar isso como base para justificar uma sobreposição na 70ª semana seria problemático, especialmente para quem tenta manter alguma coerência com uma visão dispensacionalista, porque misturaria os programas de um jeito diferente do que aconteceu no início. Isso nos leva a um ponto crucial: a natureza dos eventos da primeira metade da tribulação. Os mesotribulacionistas precisam argumentar que os selos e as trombetas lá de Apocalipse 6 a 11 não são a ira de Deus, certo? Senão a teoria não fecha. Precisamente, esse é um ponto nevrálgico. Harrison, por exemplo, defende isso com muita ênfase. Para ele, os selos, guerra, fome, peste e morte, não seriam juízos diretos de Deus. Seriam o quê, então? Seriam mais a consequência natural das ações humanas, da maldade liberada. Talvez Deus só retirando sua mão que restringe o mal, sabe? A lei da semeadura e colheita em ação. E as trombetas? As trombetas ele as vê mais como obra de Satanás, com Deus apenas permitindo. Algo parecido com as provações de Jó. Ele insiste que a Bíblia reserva o termo ira ou juízos para os eventos que vêm depois, tipo as taças da ira. Mas é aqui que a coisa esquenta, né? Porque o texto de Apocalipse parece usar a palavra ira justamente nesses contextos dos selos e trombetas. Pentecoste destaca isso fortemente. Sim, a análise de Pentecos vai direto ao texto bíblico. Ele aponta lá para Apocalipse 6, versículos 16 e 17, logo depois do 6º selo. As pessoas estão desesperadas, clamando para se esconderem da ira do Cordeiro. E o texto diz explicitamente que é chegado o grande dia da ira deles. Exatamente, e Pentecos foca no verbo grego usado ali, elten, que é um aoristo. E o que isso significa na prática? O tempo aoristo geralmente indica uma ação pontual ou concluída, no passado. A sugestão é que a ira já se manifestou ou chegou naquele ponto. Não seria algo apenas futuro. Então esse detalhe do verbo grego é bem importante para a argumentação de Pentecos contra a visão mesotribulacionista. Com certeza. Pentecoste argumenta que interpretar esse Eulten como somente agora chegou, como se antes não fosse ira, como Harrison sugere, não se sustentaria gramaticalmente. E o mesmo verbo, Eulten, aparece de novo lá em Apocalipse 11:18, depois da 7ª trombeta, onde se declara, chegou a tua ira. Então, para Pentecoste, tanto os selos quanto as trombetas já são, sim, manifestações da ira divina. Exato. O que desmontaria aquele argumento mesotribulacionista de que a igreja poderia passar por eles sem experimentar a ira de Deus. E se a ira já está presente desde os selos, aquela promessa de livramento da ira, lá de 1 Tessalonicenses 5:9, teria que se aplicar antes mesmo do meio da semana. Isso complica bastante a visão mesotribulacionista. Sem dúvida. E ligado a isso vem o argumento deles sobre a duração da tribulação, né? Dizendo que só a segunda metade é que conta. Sim, alguns mesotribulacionistas, como Harrison, argumentam que o período chamado a tribulação, ou a grande tribulação, dura só os últimos 3 anos e meio. E a primeira metade seria o quê? Um aquecimento? Quase isso. Ele sugere que seria apenas o princípio das dores. Chega a descrever como um tempo relativamente doce para os crentes, talvez protegidos por aquele tratado de Daniel 9:27, a segunda metade é que seria amarga, com a quebra do tratado e a ira manifesta do anticristo e de Deus. Olha, chamar os eventos dos selos e trompetas, guerra global, fome matando 1/4 da população, pragas terríveis de doces, parece um pouco, sei lá, forçado. Quais as objeções de pentecostais a essa divisão? A primeira objeção é justamente essa que você levantou. A 70ª semana é tratada na Escritura como uma unidade, embora, claro, com intensidade crescente. Dividi-la em 2 naturezas completamente distintas, doce versus amarga, parece muito artificial. E chamar aqueles juízos tão severos de doces? Exige uma interpretação muito espiritualizante ou até alegórica, né? Foge um pouco da descrição literal do texto. E além dessa questão da natureza do período, tem implicações sobre quem está na Terra naquele momento, certo? Você mencionou 144 mil judeus selados antes. Exato. Esse é outro ponto importante.
Se a igreja ainda estivesse na Terra durante a primeira metade, quando 144 mil judeus de Apocalipse 7 são selados e começam a testemunhar, Eles seriam parte da igreja, ao crerem. logicamente, seriam incorporados à igreja. Só que o texto os descreve consistentemente como testemunhas judias ligadas às tribos de Israel, atuando durante a tribulação. Se a igreja fosse arrebatada no meio da semana, deixaria esses crentes judeus para trás. Isso levantaria questões sobre a completude do corpo de Cristo, sabe? Entendi. A visão dispensacionalista mais clássica diria que o programa da igreja, o mistério, tem que ser concluído antes que Deus retome plenamente seu programa com Israel. Exatamente. Haveria uma dificuldade teológica aí. E tem mais um ponto que Pentecoste levanta sobre o timing, né? Se o arrebatamento fosse exatamente 3 anos e meio depois da assinatura do Tratado de Daniel 9:27. A data seria conhecida. A igreja saberia exatamente quando seria o arrebatamento. O que eliminaria aquele elemento surpresa que muitos associam ao arrebatamento da igreja. Seria diferente da segunda vinda, que aí sim é precedida por sinais claros para Israel. Exato. Além disso, Pentecoste cita Apocalipse 7:14. Ali, a multidão salva que é vista no céu, entre o sexto e o sétimo selo, é descrita como vinda da grande tribulação. O que sugere que o período dos selos já é considerado parte dessa tribulação, não seria só a segunda metade. Exatamente. Mais um ponto que desafia a divisão proposta pelos mesotribulacionistas. Vamos agora para um argumento bem específico deles. A ideia de que o arrebatamento em si é descrito lá em Apocalipse 11, na ascensão das duas testemunhas. Como funciona essa interpretação? Essa é uma interpretação bem particular. Harrison, por exemplo, vê essa passagem de forma totalmente simbólica. As duas testemunhas não seriam pessoas reais. Não para essa interpretação. Elas representariam o corpo coletivo dos crentes, os mortos ressuscitados e os vivos transformados no momento do arrebatamento. E os outros elementos da cena? A nuvem, a voz... Também são interpretados simbolicamente. A nuvem em que elas sobem seria a parousia, a presença do Senhor. A grande voz que as chama seria o brado do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,16. E a trompeta que soa logo depois, a sétima, seria a última trompeta do arrebatamento. Uau! É uma leitura bem alegórica mesmo, né? Porque o contexto ali parece muito focado em eventos em Jerusalém ligado a Israel. Sem dúvida. E as críticas a essa visão são bem fortes, como Pentecostes aponta. Quais são as principais? Primeiro, como você mesmo notou, depende totalmente de alegoria, não de uma exegese mais direta do texto. O texto fala claramente de duas testemunhas individuais e ainda as liga a Israel, chamando-as de as duas oliveiras, uma referência a Zacarias 4. Certo. Usar elementos comuns em Apocalipse, como nuvens e vozes altas, para forçar uma conexão com o arrebatamento da igreja, que não é mencionado ali, parece um pouco frágil exegeticamente falando. E tem mais. Sim, e talvez o ponto mais decisivo. O que acontece depois do toque da sétima trombeta? Lá em Apocalipse 11, 15 e 18. O que acontece? O texto não descreve a igreja sendo levada para os céus. Pelo contrário, descreve o anúncio de que os reinos do mundo se tornaram de Cristo, o início do seu reinado, o julgamento das nações e a recompensa dos santos na terra. Então são eventos claramente associados à segunda vinda de Cristo, para reinar não ao arrebatamento prévio da igreja. Exatamente. A descrição do resultado da sétima trombeta não bate com o que se espera do arrebatamento. Destrói a conexão que eles tentam fazer. E quanto ao mistério de Deus, que é mencionado um pouco antes em Apocalipse 10:7, eles também interpretam isso de forma específica. Sim, os mesotribulacionistas às vezes identificam esse mistério como sendo o fim do plano de Deus para a igreja. Mas Pentecoste, citando o H.A. Ironside, oferece outra interpretação. Qual seria? Que esse mistério, na verdade, se refere à vindicação final da santidade de Deus, explicando por que ele permitiu o mal por tanto tempo e como ele triunfará gloriosamente sobre ele no final. Seria algo a ser revelado na consumação dos séculos e não especificamente o arrebatamento da igreja. Entendi.
A forma como se organiza a cronologia do livro de Apocalipse também deve ser um ponto de disputa, imagina. Com certeza. É fundamental para eles. A visão mesotribulacionista geralmente organiza assim. Capítulos 4 a 11 cobrem a primeira metade da semana, culminando no tal arrebatamento simbólico em Apocalipse 11. E os capítulos 12 a 19? Descreveriam a segunda metade, a grande tribulação propriamente dita. Mas Pentecostes propõe uma estrutura diferente, né? Sim, bem diferente. Para Pentecostes, os selos, capítulos 4 a 7, cobrem a primeira metade. As trombetas, capítulos 8 a 11, cobrem a segunda metade. E culminam na segunda vinda de Cristo para reinar, Apocalipse 11, 15 e 18. E o resto do livro, a partir do capítulo 12? A partir dali, João estaria recontando todo o período da tribulação, mas sob uma nova perspectiva, focando nos personagens principais: Israel, o dragão, as bestas. As taças da ira, capítulo 16, seriam derramadas rapidamente, bem no finalzinho do período. Então, nessa visão alternativa, tanto a seção dos selos e trombetas, 4:11, quanto a seção dos personagens e taças 12 e 19, terminariam com a volta de Cristo. Exatamente. Apocalipse 11, 15 e 18 seria paralelo a Apocalipse 19, 11 e 16. Se essa cronologia estiver correta, a ideia de um arrebatamento no meio em Apocalipse 11 fica insustentável. Ok, isso nos leva ao argumento talvez mais famoso, o mais central do mesotribulacionismo. A identificação da sétima trombeta de Apocalipse 11.15 com a última trombeta de 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16. Ah, sim. Esses são os textos clássicos sobre o arrebatamento. Essa conexão parece ser a espinha dorsal da teoria deles, não é? Sem dúvida alguma. A lógica é bem direta. Paulo diz que o arrebatamento acontece na última trombeta. O livro de Apocalipse descreve uma série de 7 trombetas. Logo, a sétima trombeta, por ser a última da série, tem que ser a trombeta do arrebatamento. E como eles lidam com outras trombetas mencionadas, como a de Mateus 24? Harrison, por exemplo, argumenta que a trombeta de Mateus 24:31, que soa depois da tribulação para reunir Israel, seria a última no tempo absoluto. Mas a sétima de Apocalipse seria a última relevante para o evento do arrebatamento, que para eles ocorre no meio da tribulação. Todo o peso do argumento recai sobre o significado da palavra última. Mas a análise de Pentecoste contesta fortemente essa identificação, certo? Ele levanta uma série de pontos de contraste entre a trombeta do arrebatamento, mencionada por Paulo, e a sétima trombeta de Apocalipse 11. Vamos dar uma olhada nos principais. Sim, são vários contrastes importantes. Um dos mais fortes, talvez, seja o timing e o propósito de cada uma. Como assim? A trombeta de Paulo, lá em Coríntios 15, ela soa antes da ira de Deus ser totalmente derramada, com o propósito de livrar a igreja. Já a sétima trombeta de Apocalipse 11, ela soa justamente para anunciar o clímax da ira e a chegada do reino de Deus, ocorrendo bem no final do período tribulacional. São propósitos quase que opostos, entende? Uma de livramento, a outra é de juízo e estabelecimento do reino. Outro ponto seria a fonte da trombeta. Quem toca? Exato. Paulo fala da trombeta de Deus, 1T 4:16, ou simplesmente a trombeta, 1 Co 15:52. Em Apocalipse 11, quem toca a sétima trombeta é um anjo. E qual é a implicação disso? Pentecostes cita um autor, Strombeck, que argumenta que um ser criado, um anjo, não tocaria a trombeta pessoal do Criador, a trombeta de Deus, que está associada a um evento tão significativo como a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Faz sentido. E o contexto? A quem essas trombetas se dirigem? Isso também é diferente? Muito diferente. A trombeta de Paulo é claramente para a igreja. É o sinal para sua reunião, sua transformação, sua partida. A sétima trombeta de Apocalipse ocorre num contexto que lida primariamente com Israel e com o julgamento das nações. Identificar as duas seria misturar os programas distintos que Deus tem para cada um desses grupos. Além disso, os eventos que se seguem a cada trombeta são completamente diferentes, né? Completamente.
A trombeta de Paulo leva à ressurreição dos mortos em Cristo e ao arrebatamento dos vivos, um evento de bênção, vida e glória para os crentes, que acontece num momento, num abrir e fechar de olhos. E a 7ª trombeta de Apocalipse? Ela é seguida por anúncios de juízo contra os inimigos de Deus, destruição, terremotos massivos, milhares de mortos e o estabelecimento do reino na terra. Não tem nada ali que lembra a descrição do arrebatamento feita por Paulo. E o próprio termo última. Pentecoste oferece alguma interpretação alternativa para o que Paulo quis dizer? Sim, ele apresenta algumas alternativas. Argumenta-se que última em 1 Coríntios 15 não significa necessariamente a última em uma série numérica, como a gente vê em Apocalipse. Poderia ser a trombeta final, que conclui o programa específico de Deus para a igreja nesta era. Tipo, a trombeta que encerra o tempo da igreja. Exato. Ou, como o Pentecoste também menciona, citando outros autores, Schuyler English, Calmer Dean, poderia ser uma alusão aos toques de trombeta lá de Números 10. O que dizia Números 10? Lá, um toque específico de trombeta sinalizava a hora de partir, de levantar acampamento. Então, a última trombeta seria o sinal da partida final e definitiva de toda a congregação da igreja, mortos e vivos. Um sinal de alarme ou de partida. Entendi. Então a crítica principal é que essa conexão entre as trombetas, que parece tão óbvia à primeira vista por causa da palavra última, na verdade não se sustenta quando a gente analisa com mais cuidado o contexto, o propósito, a fonte, os resultados e até o possível significado de último em cada passagem. Basicamente, sim. A análise de Pentecoste conclui que as diferenças entre a trombeta de Paulo e a 7ª trombeta de Apocalipse são tão grandes, tão significativas, que impedem essa identificação. E isso acaba minando o principal pilar textual que sustenta a teoria mesotribulacionista. Bom, exploramos então essa perspectiva mesotribulacionista do arrebatamento. Vimos como ela tenta ser um meio termo, né, pegando elementos das visões pré- e pós-tribulacionistas. Analisamos seus fundamentos, os argumentos sobre a iminência, a promessa de tribulação, o mistério da igreja, a natureza dos juízos iniciais da tribulação e, claro, esse ponto crucial da interpretação de Apocalipse 11 e da última trombeta. E consideramos também as fortes contestações levantadas por Pentecoste, que se baseiam muito na exegese textual, na cronologia do Apocalipse e nas distinções teológicas importantes, principalmente entre Israel e a Igreja. Fica bem evidente a complexidade que envolve a interpretação profética, né? Não é simples. De forma alguma. E para a gente levar essa reflexão um pouco adiante, se o mesotribulacionismo coloca essa ênfase na ideia de que a igreja precisa passar por parte da tribulação, talvez para uma purificação, mas sendo poupada da ira direta de Deus. O que isso nos sugere sobre as diferentes formas como as estruturas teológicas percebem essa relação delicada entre sofrimento humano, o juízo divino e a preparação espiritual? É uma boa pergunta. E mais, pensando num plano mais prático, né? Como será que a crença de estar vivendo, por exemplo, o princípio das dores, aguardando um livramento que é iminente, mas não imediato, antes da ira final, como isso poderia impactar a forma como os crentes encaram e navegam períodos de crise global ou mesmo perseguições? Quais seriam as implicações práticas, no dia a dia, dessas diferentes visões do fim dos tempos? Exato. Ficam aí essas questões para a gente pensar, né? Sobre as implicações vivenciais dessas diferentes escatologias. Com certeza. Material para muita reflexão. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima exploração